uma barragem localizada em São Francisco de Paula, que fica na Serra Gaúcha, está em nível de emergência e em alerta para um possível deslizamento que poderia atingir 5 municípios ali daquela região. Esse alerta foi dado depois de rachaduras terem sido observadas em várias áreas ao redor dessa barragem. O deslizamento e o impacto da água da estrutura poderia piorar ainda mais a situação das cidades, especialmente ali na Serra Gaúcha. Você, José Maria Trindade, sinal de alerta foi ligado, preocupação, rachaduras apareceram em estradas ali da região, além dessa estrutura que fica ao redor da barragem. Zé Maria, o que é preciso fazer? Uma força-tarefa de todos os governos, Era o que faltava. Agora você imagina, né? Já houve um momento aqui, depois do rompimento da barragem de Brumadinho, em que todas as barragens começaram a ser inspecionadas. Agora, só depois do rompimento da barragem de Brumadinho, provocando aquele estrago todo ambiental, o número maior de vítimas, né, até do que o Rio Grande do Sul até agora, né? Então, foi preciso isso. Nós temos instrumentos, nós temos instituições próprias para fazer esse acompanhamento, para fazer essa avaliação. E é importante dizer que estas instituições e agências reguladoras têm a obrigação de fazer o controle. O que é preciso é cada rompimento de barragem assim responsabilizar o investigador, o fiscalizador. Se ele não firmemente na lei obrigar um isolamento, obrigar um reparo na barragem e a barragem se romper, a responsabilidade é de quem fiscaliza. Ou, senão, não precisaria esse órgão fiscalizador, que não é só para pagar salário, não. É para fazer a fiscalização em nome da proteção da sociedade. Pois é, um rompimento da barragem, né, Cristiano Beraldo, traria consequências inimagináveis para uma região que já foi severamente afetada pelas fortes chuvas nos últimos dias, não é? Não, seria absolutamente devastador, mais um evento devastador, e a gente fica se perguntando, né? Cadê os técnicos com experiência mundial em situação como essa? Existe já um volume de experiência vivido pelo mundo, de rompimentos de barragem, de enchentes, de questões estruturais, aonde você pode, não só pode, você deve contar com esse conhecimento para conseguir tomar as medidas urgentes que são necessárias e cabíveis para ir controlando esses riscos. Mas, infelizmente, o que eu vejo é que a população do Rio Grande do Sul continua abandonada à própria sorte. Todo o esforço que está sendo feito por parte dos voluntários é para acomodar aqueles que são vítimas desse desastre. É isso que precisa, inclusive vídeos aí rodando pela internet dos voluntários colocando pontes e passarelas para que, de alguma forma, se volte a circulação entre municípios próximos e tal. Mas as forças governamentais, elas estão muito presas nesse imediatismo, sem olhar, sem trazer a visão macro que deveria existir nesse momento e que é a obrigação dela ter. Então, diante desse risco, a minha pergunta é: quais são as medidas efetivas que foram tomadas, aliás, não só desde o início de maio, quando as chuvas que proporcionaram esse desastre começaram, mas desde setembro do ano passado, onde o Rio Grande do Sul já passou por um momento extremamente difícil e desafiador. E as respostas que eu venho encontrando são absolutamente insuficientes. A gente não vê nada de verdade ser feito. Então, é uma pena ver o que está acontecendo ali, Canhoto. Regiões assim bastante desenvolvidas, prósperas, estão absolutamente ameaçadas e, de novo, deixadas à própria sorte. Pois é, a situação que já é terrível por conta das fortes chuvas e as consequências dos temporais ali na região fica cada vez mais preocupante, justamente por conta dessa possibilidade de rompimento de uma barragem no município de São Francisco de Paula. Agora o Roberto Mota. Mota, autoridades em alerta para o pior cenário, que seria o colapso dessa estrutura, né?
Caniato, os desastres de Minas Gerais já mostraram a consequência de negligenciar a manutenção de barragens. Agora, é ingenuidade achar que fiscalização vai dar resultado. Imagine quantas barragens existem no Brasil. Vamos ver quantos fiscais estão indo lá checar o estado delas. O que a gente precisa ter é responsabilidade das pessoas encarregadas da manutenção dessas barragens. Nesse caso, as prefeituras estão fazendo a coisa certa, alertar, retirar as pessoas em situação de perigo, porque um deslizamento de terra dentro dessa barragem pode provocar uma onda grande e atingir várias cidades. Certo, a gente